Bom dia. Bom dia, Nália. Bom dia, professor. Bom dia, Taonzinho. Bom dia, professor. Bom dia, grande Lucas. Vamos pegando, gente, a tarefa que foi para casa, para a gente fazer a correção. É o que, Página professor? 10 do Pega o livro de didático. atividades. A atividade que foi para casa para a gente fazer a correção, que foi a página 10 do livro didático. Deixa eu projetar aqui para vocês. Página 10 do didático. Carrapato não tem pai. Pronto, chegamos aí. Teríamos que ler o texto da página anterior para poder responder a essas perguntinhas, né? Página 10 do livro didático. Então, segundo o texto, do que era constituído um feudo quem trabalhava nas terras aráveis das propriedades feudais? São duas respostas. Uma. Professor? Sim, Lucas? Primeira resposta eu botei uma aldeia e acres de terra arável. Certo. E na segunda pergunta, tem duas perguntas no primeiro, os Isso. habitantes da aldeia. Certo. Deixa eu só parar aqui a minha projeção, porque deu uma travada aqui, Lucas. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, que aqui agora está travando tudo. Ainda não. Deixa eu ver. Ainda não. Ainda não. Repete aí, Lucas. Como foi que tu colocasse aí no teu primeiro? Primeiro eu botei constituir de uma aldeia e acres de terra arável e ponto. Aí na segunda pergunta, os habitantes da aldeia. Ele estava perguntando quem trabalhava nas Quem terras aráveis. trabalhava, os habitantes da aldeia ou os camponeses, né? Uhum. Segundo o texto, que era constituído um feudo de aldeia, terras, castelos, são tudo opções que a gente poderia. Veja, não necessariamente aquilo que a gente elencar na primeira parte da pergunta, do que era constituído o feudo, a gente poderia ou ler, tirar essa primeira parte da resposta do texto da página anterior, ou a partir da ilustração do feudo que nós temos lá na página 4. Todos aqueles espaços que formavam o feudo. Né? Lá na ilustração do feudo, ele cita 11 espaços. A gente poderia colocar qualquer um desses 11. Então, repito, não necessariamente os espaços que a gente listar na primeira parte da resposta tem que ter ligação com a segunda parte da resposta. Então, Eu coloquei Lucas citou aí a uma terras aráveis, aldeia uma e aldeia, várias terras aráveis. várias O terras povo da aráveis, aldeia ou os camponeses ou os que camponeses. trabalhavam. Muito bem. Então, para os demais, a linha de resposta pode ter dito outras palavras, mas a linha de resposta deveria ser nesse sentido aí, do que Naila e Lucas nos ajudaram. Terras aráveis, plantações, oficinas, castelo, tudo isso seriam opções de espaços que a gente poderia colocar
que constituem um feudo. Quem trabalhava nas terras aráveis, as pessoas das aldeias ou camponeses. Segunda pergunta, em sua opinião, por que os castelos eram fortificados? Muito fácil essa pergunta. Para garantir a Coloquei proteção. para proteger os senhores feudais e para proteger o feudo. Isso. Para Eu coloquei proteger. para ficar mais forte, para não haver invasões. Isso. Para proteção. Sim, Lucas? Eu botei assim, para garantir a proteção do senhor feudal. Certo. Que não é comanda. Isso. Ou do senhor feudal, ou dos camponeses que moravam no feudo, dos trabalhadores, enfim, a função seria sempre, independente de quem, a função seria sempre para a defesa. Então, se você colocou essa palavrinha defesa na sua resposta, independente dos complementos, está correto. Terceira pergunta, em quais partes era dividida a terra arável? Uma extensão de prados, Sim, terrenos ermos e bosques e pastos. isso. A terra arável havia geralmente extensão de prados, ermos, bosques e pastos. Nália, irias Eu falar? coloquei duas partes. Uma pertencia ao senhor e outra no poder dos arrendatários. É. Lucas, tu vai completar aí. Sobrou espaço de linha aí, Lucas, no teu livro? Sim, Pronto, aí você completa depois do ponto. Mas, no geral, em duas partes, que seria uma parte que produzia para o senhor seus domínios, ou, como a gente já viu em aulas passadas, manso senhorial, seria a terra de onde tirava os alimentos para o senhor feudal. E o manso serviu para aqueles que trabalhavam na terra, né? Então não está errado, Lucas, só vai completar aí, com essa informação que Nália nos deu. No geral, mas no geral em duas partes. Poderia ter outras divisões, como o Lucas citou, mas no geral era dividida em duas partes. Ok, gente? Podemos dar continuidade à alimentação. O que era que comiam as pessoas durante o feudalismo, na Alta Idade Média? Página 10. O meu livro aqui não está mais projetando, mas aí nós estamos com o livro físico em mãos, não é problema, né? A gente vai lendo aqui com o livro físico em mãos. Deixa eu ver se eu volto aqui. Ver se eu consigo aqui fechar. Finalizar essa tarefa. Essa pastazinha aqui também finalizar. Ok. Deixa eu ver agora se eu volto aqui. Vocês ainda me escutam? Sim. Então vamos lá. Continuando na página 10. A alimentação na sociedade medieval. Porque aqui para mim travou tudo. Mas vocês escutam é porque ainda estamos conectados. Continua gravando aqui. Embora para mim tenha paralisado tudo. Alguém pode ler aí esse parágrafo da página 10? Posso? Vá. A cultura alimentar refletia a crença cristã, e por isso o pão e o vinho, considerados sagrados, eram bastante consumidos. Por essa razão, o cultivo do trigo e das uvas era valorizado. Os terrenos menos propícios para a produção do trigo eram produzidos a cevada, a aveia e o centeio, usados na produção do Ela, pão. licença. Sim. A Mari não tá conseguindo entrar na live porque aconteceu alguma coisa lá, mas ela não. Quem, Malu? Mariana. Ah, certo. Aconteceu alguma coisa lá, né? Então, aí nós vemos, na página 10, o primeiro parágrafo,
os alimentos, alguns considerados sagrados, os alimentos mais valorizados, trigo, uva, centeio, nunca comi, não sei se vocês já comeram centeio, mas era uma espécie de trigo, diz aí, usado na produção de pão, né? A nobreza alimentava-se, lembra dessa divisão social que a gente já fez, né? O grupo mais importante dos nobres. Eles se alimentavam de carne de caça, essas caças frequentes serviam não apenas para alimentação, mas como um treinamento de guerra. Então, caçar não era apenas para se alimentar, mas também mirar, aprimorar a mira, o alvo, treinamentos que se usavam geralmente em batalhas, em guerras. As florestas eram preservadas a fim de garantir a presença de animais, como o que é que eles caçavam? Javalis, faisões, perdizes, gansos selvagens. A criação de porco garantia alimentação nos períodos de escassez de animais para caça. Então, quando não dava para caçar, tinha também a prática da pecuária, a criação de animais, né? Para quando não precisasse ir à mata buscar, já tinha ali no quintal, no curral, no chamado e famoso chiqueiro. Essa ilustração representa a alimentação dos nobres após uma caçada. Os cachorros eram muito valorizados, pois ajudavam os nobres nas caçadas. Apesar de uma cultura alimentar, diz o penúltimo parágrafo, carnívora, alimentava-se basicamente de carne, a igreja estabelecia restrições à alimentação de produtos de origem animal nas quartas e sexta-feiras e também na quaresma. Ainda hoje existe essa prática religiosa. Algumas pessoas da igreja não comem carne às sextas-feiras. Essa prática persiste até os dias de hoje. Os servos, no caso os camponeses, eram proibidos de caçar, atividade destinada exclusivamente aos nobres. O cardápio, a alimentação dos servos era um pouco diferente. Sobre a alimentação dos servos, alguém aí vai ler e a gente vai acompanhar a página 11, a janelinha V. Quem lê para a gente? Posso ir, professor? Vai. A alimentação camponesa estava baseada nos cereais preparados sob a forma de papas, migaus e pão, estes se constituindo como base de alimentação camponesa. A carne era rara, pois não havia pasto suficiente para animais de grande porte. E quando uma família camponesa tinha 1 ou 2 bois, eram para ajudá-las nos trabalhos agrícolas. Isso. Então não podia se dar o direito de abater um boi para usá-lo em refeição, né? Já que ele servia aí, conforme acompanhamos, servia para ajudar no trabalho. Observando essa ilustração, que recebe o nome de luminura, porque especificamente servia para ilustrar os livros, não é isso? Um negócio do Zoom, professor. Oi? A tela tá mostrando um negócio do Zoom, coisa aleatório. Não tá mostrando o livro. É porque para mim travou aqui, a gente só está conectado, mas eu nem vejo vocês. Para mim ficou a minha câmera congelada. Mas a gente está conectado, ainda está gravando a aula. Certo. Depois a gente vai ver como é que fica lá na gravação, que aqui vai sair. Mas está gravando ainda. Observando a ilustração abaixo, identifique nela elementos que caracterizam a sociedade medieval. Dessa sociedade medieval, desse feudalismo, o que aparece nessa pintura aí? O que a gente poderia colocar nessas linhas que aparece? Castelo. Castelo, muito bem. A primeira palavrinha que a gente pode colocar nas linhas, que era algo que tinha na sociedade medieval, tinha no feudalismo e aparece na pintura. Os castelos, que mais? Esse camarada que está ao lado do castelo, o que ele está fazendo? Existem duas pessoas, né? Uma logo abaixo do castelo e outra à direita. O que elas aparecem fazendo aí? Cultivando a terra? Cultivando a terra. Então, castelo, cultivo da terra. Cultivo da terra, servos trabalhando. Essa galera aí, em massa, em grande número de pessoas que aparecem na parte inferior da imagem, quem seriam? De onde estariam vindo?
O que estariam fazendo? Seriam camponeses? Seriam clérigos? Quem seriam esses que aparecem na parte inferior da imagem? Os nobres? Os nobres. Então, Viajante. castelo, camponeses trabalhando, nobres em passeio ou viajando, como o Lucas disse. Acredito que tá bom, né? Castelo, servos trabalhando, nobreza. São algumas informações da Idade Média, do feudalismo, que aparecem aí na imagem. Gente, lembrando que quando a gente fala de Idade Média, nós estamos falando de alta e baixa Idade Média. Alta Idade Média, caracterizada predominantemente pelo feudalismo, mas essa sociedade feudal, com castelo, com rei, com camponeses, nobres, divisão social em nobres. Isso aí, a partir da Baixa Idade Média, a partir do século XI, ano 1000, isso vai enfraquecendo. Por isso que dizemos Baixa Idade Média, tá? Então, quando a gente fala de feudalismo, é especificamente o auge da Idade Média, a Alta Idade Média, aquele primeiro período ali, logo após o fim do Império Romano. O poder, a hegemonia da igreja, aí na página 11. Quem lê para a gente? Posso? Vai. Os cristãos foram perseguidos durante muito tempo no Império Romano. No entanto, com o aumento do número de pessoas convertidas para o cristianismo, no ano 380, o imperador romano Teodósio transformou-a em religião oficial do império. Alguns grupos bárbaros, como os francos, também se converteram ao cristianismo. Então, Nália leu, a gente pôde acompanhar. Tem algumas informações aí que, para a galerinha do sexto ano, não é novidade, né, gente? Os cristãos no Império Romano, por muito tempo, eles foram perseguidos. No entanto, com o imperador Teodósio, que nós já estudamos lá no Império Romano, quer dizer, essa situação de perseguição, ela já começou a mudar com outro imperador antes de Teodósio. Quem lembra quem foi esse imperador antes de Teodósio que ajudou os cristãos? Começa com a letra C. Constantinopla. Constantinopla foi a cidade fundada por esse imperador que ajudou os cristãos. Constantino, muito bem, Lucas. E quem lembra qual foi a ajuda que Constantino deu aos cristãos? Antes de Constantino, os cristãos no Império Romano eram perseguidos, jogados às feras, ao Coliseu e tudo mais. E depois de Constantino, no ano 313, ele assinou um documento que ajudou os cristãos. Que ajuda foi essa que Constantino deu aos cristãos? Foi a liberdade de expressão. Não sei se foi Tauan que falou, porque para mim está travado aqui. A liberdade de expressão, ou a liberdade de culto. Então, os cristãos que antes se reuniam às escondidas para celebrarem os seus cultos, poderiam agora se reunir publicamente. E aí, passado as décadas, isso foi em 313, passado aí quase que 70 anos, entrou em cena o outro imperador Teodósio, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, se antes, nos tempos anteriores, a Constantino, os cristãos eram perseguidos, com Constantino ganharam liberdade, podiam se reunir publicamente, e agora com Teodósio, os cristãos se tornaram a religião oficial. E a situação se inverteu. Porque antes perseguidos, agora como religião oficial, eram os cristãos que perseguiam os adoradores dos deuses romanos, das religiões consideradas pagãs. E aí, nesse parágrafo que Naila leu, tem outra informação que também não é novidade. Entre os grupos bárbaros germânicos que invadiram o Império Romano,
Alguns deles se converteram à fé cristã. Exemplo dos francos, que fazendo aquela aliança com a igreja se tornaram até um pequeno império, né? O chamado Império Carolíngio. E a gente estudou os líderes, os reis dos francos. Clovis, Carlos Martel, Pipino Breve, Carlos Magno. Toda essa galera eram líderes desse grupo germânico, desse grupo bárbaro germânico chamado francos, que, como já estudamos nas aulas passadas, foi apenas um dos muitos grupos ou das muitas tribos bárbaras germânicas que invadiram o território do Império Romano. Entre os primeiros cristãos, o que é que nós tínhamos? Quem lê para a gente? O último parágrafo da página 11. Eu? Sim. Entre os primeiros cristãos, os homens mais velhos e considerados mais sábios assumiram uma posição de liderança espiritual e foram chamados de bispos. O líder espiritual de Roma passou a ter primácia sobre os demais bispos. Com o tempo, a igreja se organizou em uma hierarquia, encabeçada pelo Papa, bispo de Roma, seguido pelos cardeais, acépitos, bispos e sacerdotes. Os últimos atuavam diretamente perante o povo. Então, aí um pouquinho a organização interna da igreja, dos poderes, dessa hierarquia. Quando a gente fala hierarquia, a gente está falando desses graus de poderes, quem manda em quem, né? Então, como se organizava internamente, que basicamente é a mesma organização que nós encontramos hoje na religião católica. Como não existia, diz o primeiro parágrafo da página 12, como não existia um poder político centralizado, tem uma vírgula aí, deixa eu perguntar a vocês, Lucas e os demais, quero ver quem vai saber responder. Por que diz aí que não existia um poder político centralizado? A gente já conversou sobre isso nas aulas passadas. Até fez um rabisco na tela do mapa da Itália. Porque eram várias pessoas que governavam? Eram várias pessoas que governavam. Era um só senhor feudal para toda a Europa, Nália, e os demais? Era um só senhor feudal que mandava em toda a Europa? Não, eram vários senhores feudais. O feudo era propriedade, pertença do senhor feudal, sim ou não? O feudo era do senhor feudal, era dele? Ou ele cuidava, administrava em nome de um rei? Eu cuidava. Ele cuidava, administrava em nome de um rei. Então, foram vários reis que invadiram a Europa, cada um com a sua tribo bárbara, germânica. O território que antes era só do imperador foi fragmentado, foi dividido entre várias tribos, entre os vários líderes dessas tribos, e as porções de terras rurais ao redor, os sítios, as fazendas, esses reis saíram distribuindo com os senhores feudais. Então, é por isso que diz aí na primeira linha da página 12, o poder político não era centralizado numa única pessoa. Haviam vários reis, haviam vários senhores feudais, haviam vários nobres. Como ele vai continuar dizendo, cada feudo organizado de forma autônoma, ou seja, um feudo não dependia do outro, era autônomo, independente, pelo seu senhor feudal. A igreja construiu, melhor dizendo, uma hierarquia que transmitia os mesmos ensinamentos a todos os seus seguidores, o que representava um elo da sociedade feudal. Traduzindo, gente, nessa sociedade em que o poder político estava fragmentado, dividido, a religião ela servia como um elo, algo que unia as pessoas. Então, vários camponeses que moravam em feudos diferentes, que deviam obediência a senhores feudais diferentes, mas pela religião, aqueles camponeses eram irmãos pela religião. Então, a religião servia, como diz a última linha desse primeiro parágrafo,
como um elo que dava identidade, que dava unidade, que unia as pessoas. E olha que curioso, gente do sexto ano, olha que curioso. O nobre, ou o rei, que era católico, ele se tornava irmão daquele camponês pobre, que também era católico. Então, a religião dava esse sentido de unidade, de união. É claro que no dia a dia essa união não era harmoniosa, de respeito, de não dominação, havia exploração, embora houvesse também esse sentimento de unidade religiosa que às vezes não se evidenciava na prática. Próximo parágrafo, quem lê? Mais alto, além de preconizar, Posso? vai, Além de preconizar a formação de uma sociedade com pouca mobilidade social e com a posição do indivíduo determinada pelo nascimento, a Igreja Católica também difundiu a prática da doação de bens à instituição. No decorrer do período medieval, por meio de doações, heranças e cobranças de taxas, como o dízimo, a Igreja foi se transformando em uma grande proprietária de terras na Europa Ocidental, fortalecendo o seu poder. isso. Então vocês, gente, vão pegar aí o lápis ou a caneta e ao lado dessa palavrinha que a Nália terminou de ler, a gente acompanhou, ao lado de poder, vocês vão colocar aí senhora feudal. Então vamos explicar. O que ele diz? Que no interior da igreja existia a mesma coisa que existia na sociedade. Dentro da igreja preconizava, existia a formação de uma sociedade com pouca mobilidade social. Aquilo que acontecia na sociedade acontecia também no interior da igreja. Essa prática de pouca mobilidade social. Então, a igreja não defendia a mobilidade social. Você enriquecer, se tornar de camponês, você ascender, se mover, mobilidade social para o grau de um nobre, né? Então, de certa maneira, a igreja legitimizava isso, recomendava isso. Era isso que a igreja ensinava. Você teria que aceitar a condição em que nasceu. Nasceu camponês, aceite essa condição, é vontade de Deus, sirva a Deus na sua condição. Se você é nobre e rico, sirva a Deus também nessa condição. Então, a igreja preconizava essa formação dessa sociedade. Ela mantinha essa sociedade dividida entre ricos, camponeses, nobres, trabalhadores. Por outro lado, também a própria igreja, pela cobrança de taxas e doações de terras que ela recebia, ela foi fortalecendo o seu poder, se tornando também ela o quê? Qual foi a palavrinha que eu pedi que vocês colocassem aí? Senhora feudal. Senhora feudal. Então, o que a gente tem aí, gente, no feudalismo? Entre os senhores feudais que administravam o feudo, que administravam suas terras, concorrendo com os senhores feudais no domínio, na posse de terras, nós tínhamos também a igreja. Então, a igreja ela se tornou, na Idade Média, a maior senhora feudal. Ela tinha terras de suas possessões, terras que às vezes recebia por meio de doações ou por meio da compra desse dinheiro. Então, ela também possuía terras. Assim como existiam os senhores feudais, a igreja também ela era uma senhora feudal. Ela possuía terras em seu nome, sob os seus domínios, sob a sua possessão. Eram os membros do clero, diz o próximo parágrafo, os responsáveis pela educação e pela cultura. Então, onde era que acontecia a educação? Existiam escolas? Não. Se um nobre quisesse colocar o seu filho para estudar, aprender o latim, aprender a fazer essas iluminuras, toda a cultura daquela época da Idade Média, o filho tinha que estudar no mosteiro ou contratar particularmente
um religioso para vir dar aula ao filho em casa. Então, os membros do clero, todos aqueles que cita lá no último parágrafo da página anterior, da página 11, toda aquela galera, né, bispos, sacerdotes, cardeais, tudo isso, eram eles os responsáveis pela educação e pela cultura. Era a igreja também que organizava o tempo, elaborando calendários, nos quais educavam os camponeses por meio de desenhos para as atividades mais adequadas que deveriam desenvolver ao longo do ano em cada estação. Então, a igreja também foi responsável por elaborar calendários, organizar o tempo. Vejam a influência do poder da igreja na época da Idade Média. Era, possuía terras, organizava a educação, coroava reis, organizava o tempo. Tudo isso estava sob o controle da igreja. A janelinha verde, quem lê para a gente, quem ajuda? Mais alto. Além disso, para enquadrar a atividade da sociedade rural que os rodeava, inventaram no século Sétimo. VII, Isso. no século VII, Sétimo. um calendário sonoro, os sinos, o que levou à construção de numerosos campanários torres de ensino. integrados ou não às igrejas. Não às igrejas. Os ângelos da manhã e os ângelos do fim da tarde enquadraram a partir daí a vida cotidiana dos homens e das mulheres da Idade Média. Valeu, Nália. Então, o que a gente acompanhou aí? O controle do tempo era feito também por meio do som dos sinos. Então, veja que os sinos que a gente ainda encontra hoje, em alguns lugares, né? Existe o badalá, o tocar dos sinos ao meio-dia, às 18 horas. Então, isso é um costume que vem lá da Idade Média, né? Há séculos, milênios de anos atrás. O som dos sinos servia para regular, controlar o tempo. Então, o sino às 6 da manhã era hora de acordar, fazer as suas orações cotidianas e partir para o campo, partir para o trabalho, para a oficina, para o artesanato, para o comércio. Por outro lado, também ao meio-dia era hora de recolher, vir para a hora da refeição, fazer também as orações do meio-dia, ter aquele horário de contato com a família. Às 18 horas encerravam as atividades. A essa hora já estava escuro, né? Então perceba que também uma tradição que presente nos dias de hoje, mas que vem desses longos séculos e a história onde surge esse costume, essa tradição. E aí um pouquinho o calendário dos meses. Quais atividades eram desempenhadas em cada mês do ano, né? O plantio, a colheita, o estocar, o ceifar. A legenda da imagem vai explicar um pouquinho para a gente, né? Calendário agrícola, ou seja, da terra. A cada mês se relaciona uma atividade. Feitos por estudiosos cristãos, os calendários eram ao mesmo tempo uma forma de organizar o tempo e educar os camponeses para suas atividades do dia a dia, cotidianas, por meio de imagens. Então, geralmente não era todo mundo que sabia ler e escrever, somente uma pequena parcela da nobreza. Então, as ilustrações tinham essa forma, essa metodologia também educativa. Deixa eu fazer, Lucas, uma pergunta a vocês aqui, vamos ver quem sabe responder. Como é o nome do calendário que nós utilizamos atualmente? Quem sabe? Calendário gregoriano. Valeu, Lucas. E ele tem esse nome porque ele foi elaborado por um papa da igreja, o Papa Gregório. E antes do Papa Gregório criar para todo o Ocidente, né, o calendário que está até os dias atuais, o calendário gregoriano, de 12 meses, 365 dias, tendo em média
30 dias cada mês em média, né? Porque tem uns que tem menos, outros tem mais, mas quando a gente vai dividir, dá em média 30 dias. Antes desse calendário, o calendário que tínhamos era o calendário juliano, que era um calendário feito pelos romanos, calendário pagão. Alguns nomes permaneceram, né? Júlio, em lembrança ao imperador Júlio. Agosto, em lembrança ao imperador Augusto César. Júlio César, mês de julho. Então, alguns nomes permaneceram. Júpiter, mês de junho, em dedicação ao deus romano Júpiter. Alguns nomes permaneceram. Março, em lembrança ao imperador Marco Aurélio. Alguns nomes permaneceram, né? E aí houve essa mudança do calendário romano juliano para o calendário cristão gregoriano, que é o que nós utilizamos atualmente. Então a gente percebe a influência do poder religioso da igreja. Mesmo aqueles que não são atualmente católicos, mas utilizam um calendário com feriados católicos, né? O Natal, a Páscoa e outros feriados mais. Para a gente perceber essa influência que a igreja tinha na Idade Média e que permanece até hoje. Gente, o nosso horário ele é até às 11 horas. Aqui no meu faltam alguns poucos minutos. Eu não consigo mais ver o limite de tempo do Zoom, mas acredito que o Zoom também já está. Falta 10 minutos e 58 segundos. Valeu, Naira. Então, para casa, porque eu vou tentar salvar essa gravação para lançar no YouTube, já que aqui travou tudo para mim, a gente vai encerrar por aqui e vai tentar, vou aqui depois, nesses minutos que restam, tentar salvar essa gravação. E para casa, vocês respondem a página 8 do livro de atividades, ok? 8 do livro de atividades. Vocês podem ir saindo aí, que eu vou tentar recuperar aqui a gravação. Podem ir saindo. 5 minutos. Eu vou escrever. Tchau, até quarta-feira. 8 do livro de atividades. Ok. Tchau, um Tchau, abençoado tchau. restante de segunda até quarta-feira. Tchau, professor. Valeu. Tchau. Tchau, Tauan.